Shalom, querido, graça e paz. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com você nessa nova ministração no nosso canal da Igreja Batista Apostólica Betel. Antes de mais nada, eu quero pedir para você uma coisa. Você está vendo embaixo aqui da tela o nome inscrever-se. Você clica lá, você vai estar inscrito. Depois vai aparecer um sininho, você clica lá no sininho que vai aparecer quando houver material novo. E depois você aperta o like, dá um like, que é muito importante para o nosso trabalho, saber se você está ouvindo a palavra, se você está gostando, porque esse canal funciona para você. E vamos lá, queridos. Hoje eu queria falar algo sobre a destruição de Jericó. E eu vou ler com vocês, quem puder acompanhar, no livro de Josué, capítulo 6, que diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, que são chamadas de chofar, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, o chofar, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E, queridos, mais adiante, para finalizar, os sacerdotes e o povo fizeram como o Senhor disse, e as muralhas então caíram. Você depois pode ler o todo da mensagem. Só para você entender, Israel estava agora na sua terra prometida, na terra que o Senhor prometera a Abraão, Isaac, Jacó, e agora Moisés estava morto. Ele morreu no Monte Nebo, que hoje é a Jordânia. E quem passou para o lado onde é Israel, liderando o povo, foi Josué. E um pouco antes, Deus havia dito a Josué: Josué, ser forte e corajoso. Eu estou te enviando, aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou dar a você esse território. Josué estava abatido. Tudo que Josué sabia, aprendera de Moisés. Josué era um servo extremamente fiel a Moisés. A Bíblia diz que ele, quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, Josué ficava do lado de fora da tenda, como se fosse um cão de guarda, um pastor alemão, guardando a integridade do seu líder. E esse homem que ensinou tudo para Josué estava morto, e agora toda a responsabilidade de tomar a terra, dominar a terra, estava sobre Josué. E a primeira grande tarefa foi enfrentar a cidade de Jericó, que era uma das maiores cidades. Dizem os arqueólogos que ela é a cidade mais antiga. Há outros rumores que se descobriu algo mais antigo, mas ainda com essa versão eu fico de que era a cidade mais antiga. E era uma cidade extremamente guardada. As muralhas estavam ao redor da cidade. Era uma muralha enorme, de mais de 10 metros de altura. Para você ter uma ideia, ela, além de alta, era grossa, a ponto de pessoas morarem
em alguns quartos dentro da própria muralha. Uma dessas casinhas, né, esses quartos, estava Raabe, que era uma prostituta e que avisou, que cuidou, que abençoou os espias de Israel para ver a terra. Mas o que eu quero falar exatamente, remindo o tempo que nós temos, é que Deus foi extremamente didático para conquistar, e isso precisa ficar marcado na sua vida. Aprenda a ouvir os comandos de Deus. Repita isso, aprenda a ouvir os comandos de Deus. Deus disse assim: vocês vão fazer uma marcha. Os homens que têm armas vão na frente do pelotão, logo atrás os sacerdotes vão estar levando a arca e rodeando a cidade. Vocês farão isso, dar uma volta na cidade uma vez, durante 6 dias. No 7º dia, somente no 7º, vocês darão 7 voltas. E na 7ª volta, no 7º dia, vocês vão gritar, os sacerdotes vão tocar o chofar, e a cidade vai cair, vocês vão entrar, vão passar ao fio da espada toda a resistência de guerrilheiros, de soldados, e vão tomar a cidade. E aí nós aprendemos, queridos, algumas coisas muito importantes. Eu vou tentar resumir bem. Primeira coisa, você precisa entender que tudo que você fizer para dar certo precisa ter uma palavra de Deus. O próprio Jesus demonstrou isso quando ele foi tentado por Satanás. Satanás o levou acima do pináculo do templo. É uma altura de mais ou menos 10 metros. A última vez que eu estive em Israel, se achou essa ponta do lugar chamado pináculo, e era uma espécie assim de coreto, né, onde os sacerdotes ficavam e tocavam o chofar. E lá Jesus ouviu Satanás dizer: joga-te, porque os anjos vão cuidar de você, está escrito. Jesus não tinha uma palavra de Deus específica para se jogar naquele momento. Então, muitas vezes, existem pessoas frustradas porque vão fazer determinadas coisas e não consultam a Deus. Essa palavra serve a começar em mim e vai até você. Ore, busque do Senhor, fale com o seu pastor, com o seu líder e veja, testifique o que Deus quer para você. A segunda coisa importante que nós percebemos é que, além de estarmos agindo debaixo de uma palavra específica para aquela situação, para aquele momento, para aquele acontecimento, é que nós precisamos entender de Deus o que Ele comunica ao nosso espírito como plano. Deus quer que nós conquistemos os nossos territórios, vençamos os nossos gigantes com planejamento. Como é que Davi derrotou Golias? Foi com flecha? Não. O que ele tinha no coração era simplesmente jogar uma pedra com uma funda. E ele sentiu paz de Deus. Ele sentiu a bênção. O rei Saul o liberou para fazer isso. Então ele estava debaixo da legalidade, ele estava debaixo realmente da bênção de Deus.
E ele foi lá com uma funda, jogou, e aquela pedra, que deveria ser uma pedra muito resistente, recentemente eu vi um estudo de que havia muito minério de ferro ali, mas o fato é que a pedra foi, também há o sobrenatural de Deus, é claro, e crava na testa, Golias cai, e aí ele faz como deveria fazer, corta-lhe a cabeça e entrega para o rei Saul. Então, planejamento, como você vai atingir determinada coisa. Muitas vezes Deus te diz, você vai fazer tal coisa. Sabe, Deus falou para mim em 1987, eu vou te levar a Israel. 86, digo. Quando foi em 2007, eu fui. 21 anos depois. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Durante esses 21 anos, eu poderia muito bem ter desanimado, ter chorado, mas não, eu esperei. E no ano certo, nós fizemos a estratégia certa com a igreja, a nossa igreja querida, amada, e os filhos espirituais nos enviaram até Jerusalém. E depois eu fui outras vezes. Então planeje. E o terceiro ponto, em tudo que você fizer, vá com Deus, na presença de Deus. Moisés disse isso para o Senhor. Deus disse assim, vai, leva o povo. E Moisés disse, não, se o Senhor não for comigo, eu não sairei daqui. É claro que nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito Santo está em nós. Eu estou falando exatamente daquela manifestação da presença de Deus, dando o sinal verde de que está na hora de se mover. Leve Deus com você. Vá com Deus. Isso significa santifica-te. E por último, meu querido, é preciso que você, durante todo esse período, adore. A arca da aliança, que era levada nas marchas, simbolizava a presença de Deus, e a forma como ela era carregada simbolizava que a presença de Deus e o temor sobre aquela presença de Deus era uma reverência com um aspecto de adoração e de louvor. Então, meu querido, eu queria que você entendesse isso. Haja com palavra específica, haja com o planejamento que Deus te dá. Depois, caminhe com o Senhor. Depois, vá sempre adorando. Mesmo que em determinado dia não dê certo, adore. Amém, querido? Beijo no teu coração. Que o Senhor esteja contigo até a próxima.